Olá, meu aluno, minha aluna, vamos para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar do concurso da Prefeitura de Caruaru para o cargo de agente de trânsito e guarda municipal. Na aula de hoje nós vamos solucionar questões de raciocínio lógico do tópico de negações e proposições compostas. Então nós vamos ver os três principais conectivos, que é o conectivo da conjunção, da disjunção e da condicional. Vamos ver essas negações e, claro, aplicar em questões de concurso público. E o nosso primeiro simulado com questões de português, matemática e informática já está disponível, está aqui na descrição do nosso vídeo essas questões para que você possa praticar. Claro, se você quer fazer parte do nosso grupo de estudos e adquirir o nosso curso com desconto, focado exclusivamente na Bank, com as soluções anteriores das provas, com teoria, questões e assim por diante, também aqui na descrição do nosso vídeo, tudo bem? Mas sem mais delongas, vamos lá para a solução das nossas questões. Olá, meu aluno, minha aluna, vamos a mais uma aula do nosso curso e na aula de hoje nós vamos solucionar questões de raciocínio lógico do conteúdo de negação e proposição composta, tudo bem assim? Então vamos lá, a nossa primeira questão que fala o seguinte: considera a proposição abaixo, Jairo não é formado em exatas e Márcia é formada em humanas. Observe que aqui nós temos o conectivo I. Negação do conectivo I nós trocamos para o conectivo OU e negamos ambas as proposições. Com isso, nós vamos logo nas alternativas. Observe que aqui não tem conectivo OU. Aqui também não tem, pode ser letra B, C ou D. Mas aí nós temos que lembrar, Jairo não é formado, a negação é Jairo é formado. Tá aqui, Jairo é formado, Jairo é formado. Observe que aqui ele não fez a negação, consequentemente só pode ser alternativa B ou C. Agora nós vamos para a segunda proposição. Márcia é formada em humanas. O correto é Márcia não é formada em humanas. O gabarito correto é a letra B. Mais uma outra questão que traz o seguinte: uma pessoa presa por agressão disse na delegacia: eu sou inocente e não agredi, disse o homem. Negação do conectivo I, trocamos pelo conectivo OU e negamos ambas as proposições. Consequentemente, nós teremos eu não sou inocente ou agredi o homem. Ou agredi o homem. Vamos observar aqui, ó. Eu não sou inocente, tá aqui, ó. Ou agredi esse homem. Mais uma vez o gabarito, letra B. Mais uma outra questão de negação. A negação da proposição a cobra não rasteja ou não está doente. Negação do conectivo OU. Eu vou trocar pelo conectivo I e negar ambas as proposições. Se você observar, apenas a letra B está com conectivo I. Nenhuma das outras estão com conectivo I. Consequentemente, já respondemos a questão sem nem fazer a leitura, certo? Outra questão de negação que fala o seguinte: considere a seguinte afirmação: se nasceu no Acre, é acriano, e se nasceu no Brasil, é brasileiro. Sua negação é: primeiro passo, nós temos que identificar as proposições que temos aqui. Nasceu no Acre é a proposição P, é acriano é a proposição Q. Nasceu no Brasil é a proposição R, é brasileiro é a proposição S. Então observe que eu vou escrever isso aqui algebricamente da seguinte maneira: se nasceu no Acre, então é acriano. Então nós vamos ter P, então Q. E, conectivo I, nasceu no Brasil, então é brasileiro. Nasceu no Brasil, então é brasileiro. Vou fazer a negação do conectivo I trocando para o conectivo OU, mas tenho que lembrar de negar ambas as proposições. Então eu vou ter a negação de P, então Q, ou a negação de R, então S. Muito cuidado nessa hora. Observe que quando eu vou fazer a negação, eu tenho que fazer a negação do conectivo. Eu tenho que ter muito cuidado. Então nós vamos ficar negação do conectivo da condicional. É o famoso mané, certo? Mané, mantém a primeira e nega a segunda. Mané, vou manter a primeira, colocar o conectivo I e negar a segunda. Repito, ou, certo? Vou manter a primeira proposição, colocar o conectivo I e negar a segunda. Negar a proposição S. Então nós vamos ter a proposição P e não Q. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Nasceu no Acre e não é acriano. Nasceu no Acre e não é acriano. Já temos aqui, ó, conectivo OU, tá ele aqui também. Nasceu no Brasil e não é brasileiro.
nasceu no Brasil e não é brasileiro. Achamos a alternativa A, sem nem ter esforço de ler as demais. Ok? Mais uma outra questão que traz o seguinte: a negação da proposição composta. Se o alfabeto tem 26 letras, então existem 10 algarismos. Negação do conectivo. Então, se eu tenho uma proposição P e Q, eu vou repetir a primeira, conectivo I, e negar a segunda. É o que o pessoal gosta de chamar de mané. Mantém a primeira proposição e nega a segunda. Certo? Se eu vou manter a primeira proposição, vai ficar: o alfabeto tem 26 letras e não existem 10 algarismos. O alfabeto... Cadê? Aqui já está errado. Se o alfabeto não tem, está a negação. Aqui está a negação também. O alfabeto tem 26 letras, ok. Conectivo I, ok. Não existem 10 algarismos. Observe que encontramos a alternativa letra D de dado. Vamos a mais uma outra questão que traz o seguinte: a negação da proposição composta 6 vezes 4 é igual a 8 ou 9 vezes 3 é igual a 27. Conectivo ou, o que é que nós vamos fazer? Trocar pelo conectivo I e negar ambas as proposições. Aí observe, vou logo procurar o conectivo I aqui nas minhas alternativas. Ó, conectivo ou, aqui nós temos o conectivo I e aqui nós temos o conectivo C. Então não pode ser essa alternativa, não pode ser essa e não pode ser essa. Só pode ser a letra C ou a letra D de dado. Mas aí eu vou observar, ó, 6 vezes não é igual a 4. 6 vezes não é igual a 4. E aqui embaixo está dizendo que 6 vezes é igual a 18. E aqui embaixo está dizendo que 6 vezes é igual a 18. Não vou ler nenhum resto. Alternativa correta, alternativa C de casa. Mais uma outra que fala o seguinte: o cantor famoso nasceu na Rússia e Carlos é professor. Conectivo I, nós vamos trocar pelo conectivo OU. Vamos observar, não pode ser essa alternativa, não pode ser essa e não pode ser essa. Só pode ser letra A ou letra C de casa. Mas aí eu tenho que lembrar de negar ambas as proposições. Então vai ser Carlos não é professor. Observe que aqui ele está sem ser a negação. Letra A sem sombra de dúvidas. E chegamos à nossa última questão que fala o seguinte: se Y é diferente de 0, então X é maior que 2 e X é menor ou igual que 5. Temos que ter cuidado. Aqui nós temos uma proposição P, aqui nós temos a proposição Q e aqui nós temos a proposição R. Então vamos escrever bem direitinho aqui, ó. P, então Q e a proposição R. Eu quero saber a negação disso aí. A negação do conectivo I, o que é que eu vou fazer? Trocar pelo conectivo OU e negar ambas as proposições. Vou negar essa aqui e negar essa outra. Certo? Mas aí eu vou ter que fazer a negação. Isso aqui, negação do conectivo da condicional, mantém a primeira e nega a segunda. Certo? Mantém a primeira e nega a segunda. Agora eu vou olhar para minhas alternativas. Se aqui na última proposição, que é a proposição R, ele está dizendo que X é menor ou igual a 5, obrigatoriamente X tem que ser maior que 5, concorda? Aí eu vou lá nas minhas alternativas. Aqui está errado. Aqui está errado porque X não pode ser igual a 5, tem que ser maior que 5. Só pode ser uma dessas alternativas aqui. Concorda? Mas aí eu tenho que utilizar o conectivo Q, conectivo OU. Não pode ser alternativa E porque ele está utilizando o conectivo E. Está errado. Só pode ser letra C ou letra D. Mas quando a gente olha para cá, ó, eu vou colocar X, ele é diferente de 0 e X é menor ou igual a 2. Observe que a única alternativa que nós temos isso aqui é a alternativa C de casa. Observe que a única alternativa que nós temos aqui é a alternativa D de dado. Tudo bem assim? Com isso, chegamos ao final da nossa bateria de solução de questões da negação dos conectivos I, OU e da condicional. Até a próxima aula.